Depois do governo estadual anunciar uma flexibilização da quarentena a partir de 11 de maio, o índice de isolamento aqui em São Paulo caiu para 48%. Nessa quinta-feira, o estado registrou também 211 mortes pela Covid-19, o maior número de casos no período em 24 horas. E para fazer um balanço sobre a pandemia e também o isolamento aqui em São Paulo, falar sobre os planos para a reabertura econômica, gentilmente nos atende o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Governador, bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia. Tiago, muito bom dia a você, bom dia Kalina, bom dia Rodrigo Constantino aí em Miami, bom dia Josias, que eu imagino que esteja em Brasília nesse momento. É isso, governador. Bom, governador, em relação primeiro ao fim do isolamento ou ao início do fim do isolamento, porque não é algo que vai mudar do dia para a noite. Se os números de isolamento continuarem iguais a esses, abaixo de 50%, o senhor vai rever essa reabertura? Pode adiar ainda mais a reabertura para fim de maio, começo de junho, dependendo dos números, governador? Bem, nós aqui, Tiago, seguimos a ciência. Quem orienta todas as decisões do governo de São Paulo é a medicina, é a saúde, é a ciência. Nós não tomamos nenhuma decisão de ordem pessoal, política ou sob pressão. É a saúde que determina. Infelizmente, temos uma queda anteontem no índice de isolamento para 48%. Acendeu o sinal amarelo. Nós temos que ter um mínimo de 50% no isolamento social. Portanto, mais uma vez, o meu pedido, o meu apelo em nome da saúde e da vida, para que as pessoas que puderem fiquem em casa. Nós precisamos ter um número mínimo de 50% para cumprir o nosso projeto de flexibilização da quarentena a partir do dia 11 de maio. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, se isso não ocorrer, quem vai determinar se podemos ou não fazer essa flexibilização será a saúde e a medicina, mas abaixo de 50%, ficará muito mais difícil de avançar nessa decisão. Governador, antes de passar para os comentaristas, tem aqui um dado, de 15 países, o Brasil é o segundo com a maior descrença no isolamento social. Ao que o senhor atribuiria isso? A dicotomia, uma orientação, perdão por fazer essa menção aqui, equivocada do presidente da República. Aliás, temos apenas 4 mandatários do mundo com posições contrárias ao isolamento. Temos 213 países do planeta, Tiago, com o coronavírus. 4 países têm seus mandatários com orientação distinta do isolamento social. 2 ditaduras da antiga União Soviética, a ditadura da Nicarágua e o governo brasileiro com o presidente Jair Bolsonaro, que só não piorou as coisas porque os 27 governadores dos estados entenderam que, para defender os cidadãos dos seus estados, o isolamento social era necessário. Quando você tem 2 orientações, 2 direções, fica mais difícil para a população compreender qual lado deve seguir. O lado do isolamento ou o lado que se distancia desta orientação da saúde e da ciência e propõe que as pessoas imaginem que nós estamos vivendo uma gripezinha ou um resfriadozinho. E não estamos. Com o número de mortes que vocês acabaram de indicar, inclusive, aqui em todo o Brasil, 3.313 óbitos. 49.492 pessoas infectadas pelo coronavírus e uma curva crescente, não é uma gripezinha, evidentemente. Então, a orientação correta não é dos políticos, a orientação correta é da medicina e da saúde. Fiquem em casa. Essa é a única cura possível para o coronavírus neste momento. É o resguardo social, é o distanciamento social. Governador João Dória, agora a pergunta de Rodrigo Constantino, como o senhor já tinha destacado, está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, governador. O senhor fala em ciência, mas os modelos que embasaram decisões mais drásticas, mais draconianas, eles foram muito catastróficos e, felizmente, não se concretizaram. Ao mesmo tempo, nós temos que levar em conta, ainda mais em São Paulo, que é responsável por mais de 1/3 aí do PIB brasileiro, o que isso vai afetar na economia. A economia também é vida. A economia afeta a vida de pessoas e pode levar a óbitos, inclusive, na frente. Como é que fica a questão da busca desse equilíbrio, governador? Porque tem muita gente começando a ficar bem desesperada e a pressão é crescente também por parte de prefeitos para que as atividades possam ser retomadas de forma prudente, com restrições, claro, não é normalizar tudo como se fosse uma gripezinha, sem dúvida não é. Mas como é que fica a busca de um equilíbrio, levando em conta que as previsões mais negativas não se concretizaram e, do outro lado, a pressão econômica parece ser muito grande?
Constantino, bom dia. É o diálogo, é o entendimento, é o equilíbrio, é exatamente o que você propõe. Nada draconiano, aliás, não fizemos aqui em São Paulo nada draconiano. Aqui não tivemos lockdown, nem temos previsão, neste momento, de qualquer opção de protocolo de lockdown. Isso foi draconiano em alguns países e, como você mencionou, não funcionou adequadamente. Por outro lado, a distensão e a liberdade absoluta para que as pessoas possam ter um entendimento equivocado de uma gripezinha, um resfriadozinho, ou de que cura com vodka, como disse um ditador da Bielorrússia, é outro equívoco. Nós precisamos ter a capacidade de dialogar corretamente com a medicina, com a saúde, ter estudos, ter dados e adotar as medidas necessárias. Foi o que fizemos aqui em São Paulo. São Paulo e o Rio de Janeiro, Constantino, foram os 2 primeiros estados a decretarem a quarentena. E em São Paulo, decretamos uma quarentena que permitiu que 74% da economia de São Paulo permanecesse aberta. Nós não fechamos nenhuma fábrica em São Paulo, de nada. Todas as fábricas operando e abertas, ou podendo operar normalmente, regularmente, evidentemente, com a obediência aos critérios sanitários, aos critérios de proteção aos seus funcionários e aos seus fornecedores. Construção civil, funcionando regularmente. Todo o sistema de abastecimento básico e necessário para a manutenção de pessoas e até de animais, funcionando regularmente. Vários setores e segmentos também de serviços funcionando. Agora, temos 24%, 26% de setores que foram prejudicados. E nós reconhecemos isso, sobretudo comércio e alguns segmentos de serviços. E agora, a partir do dia 11 de maio, se nós mantivermos, eu quero deixar isso bem claro para os ouvintes e os internautas da Rádio Jovem Pan, um patamar mínimo de 50% e uma variação que pode ir de 50% a 60%, idealmente acima de 60%, mas a medicina aceita que entre 50% e 60%, possamos ter uma flexibilização heterogênea, Constantino, que vai levar em conta regiões, cidades, áreas e segmentos também da economia e protocolos para essa flexibilização a partir do dia 11. Mas até lá, até o dia 10, as pessoas não podem nem flexibilizar, nem relaxar em relação à orientação médica, que é permanecerem em casa. Vai passar, Constantino. Eu tenho confiança de que isso vai passar e nós teremos momentos melhores pela frente. Mas todos nós precisamos ajudar e salvar as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. Governador, agora Josias de Souza, direto de Brasília. Josias. Governador, bom dia. Eu lhe perguntaria o seguinte: o ministro Nelson Tais, que substituiu Henrique Mandetta na pasta da Saúde, diz estar reunindo dados para elaborar um protocolo sobre flexibilização do isolamento social. A palavra do Ministério da Saúde, quando vier, terá um peso nas deliberações do governo de São Paulo ou essa fase está ultrapassada? Josias, bom dia. Terá peso se for técnica, se for política não terá. Se as decisões do Ministério da Saúde forem fundamentadas tecnicamente, como foram na gestão do ministro Luiz Henrique Mandetta, e nós respeitamos, seguimos e interagimos muito bem com o ministro Mandetta e a equipe do Ministério da Saúde, porque estavam dentro dos patamares e dos protocolos técnicos, seguimos. E se o atual ministro Nelson Tais seguir a orientação técnica, não há nenhuma razão de distanciamento, ou seja, de não seguirmos esta orientação. A orientação da Organização Mundial da Saúde é a orientação daqueles que são epidemiologistas, que são infectologistas, portanto, pessoas que conhecem o tema e são estudiosos do tema, e o Ministério da Saúde tem acesso a esses estudos e a essas informações. Eu espero que ele siga este protocolo. Ele é um bom médico, ele tem respeitabilidade no mercado da medicina. Eu tenho segurança de que ele seguirá dentro dessa linha. E se seguir dentro da linha técnica, estaremos juntos. Governador, na verdade, duas perguntas dentro de uma. O senhor já chegou até a cogitar a possibilidade de orientar o comércio a adiar o Dia das Mães, para que o comércio aproveite a data mais para frente, até o fim do ano, e também a preocupação dos pais em relação às escolas. A volta das escolas, pelo menos agora em maio, nessa retomada, a volta está descartada, governador? Nós vamos tratar desse tema, Tiago, hoje na coletiva de imprensa às 12h30, com o secretário da Educação, Rocieli Soares, que foi no governo passado, ministro da Educação. Esse será o grande tema
da coletiva de hoje, que será transmitida ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes, onde eu já me encontro, inclusive pela Rádio Jovem Pan. Em relação ao Dia das Mães, foi uma sugestão. É uma decisão meramente do setor privado, do comércio, não é uma decisão de governo, é uma decisão do comércio. Se o comércio entender que o adiamento para o final do mês de agosto, do Dia das Mães, pode ser uma medida a ajustar uma data tão importante, é a segunda data do comércio do país, segunda data do varejo, depois do Natal é o Dia das Mães, depois vem o Black Friday, depois vem o Dia dos Pais, Dia dos Namorados e por esta ordem. A sugestão foi não fazer agora no dia 12 de maio, nós ainda estaremos com uma parte considerável do país em quarentena. Isso dificultará não só a ação do comércio, como as reuniões em família. O Dia das Mães, assim como o Dia dos Pais, é sempre um dia muito festivo, é um domingo festivo. Não há condições, clima, atmosfera e nem recomendação para qualquer clima festivo agora no dia 12 de maio, por óbvio. Então a nossa sugestão, e repito, nada além de uma sugestão, foi para que o comércio, o setor varejista, avaliasse a possibilidade de fazer isso no último domingo de agosto, onde nós já, eu espero e tenho convicção, teremos ultrapassado essa crise de saúde do coronavírus, o comércio já estará operando, shoppings, comércio de rua, podendo desfrutar desta data importante para o varejo e as pessoas também celebrarem com alegria. Com tristeza, não há celebração. Governador, mais um giro dos nossos comentaristas. Rodrigo Constantino, com você. Governador, não dá para deixar de perguntar, saindo um pouco aí do assunto coronavírus, né, sobre essas notícias que dominam a pauta hoje e ontem, né, no final do dia, inclusive afetando bastante o mercado. O que o senhor está achando dessa possível mudança? Bom, a mudança no comando da Polícia Federal já ocorreu. O que o senhor está achando em relação à possível mudança ou relacionamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro da Justiça, Sérgio Moro? Constantino, eu evito comentários desse tipo, mas eu já me declarei admirador do ministro Sérgio Moro várias vezes. Inclusive eu homenageei aqui com a medalha do Ipiranga, que é a homenagem mais importante, a honraria mais importante do governo do Estado. Fizemos isso o ano passado. Um homem que, como juiz, ajudou a mudar a história do Brasil. Bom ministro da Justiça e da Segurança Pública. Aqui com o governo do Estado de São Paulo sempre teve um comportamento muito republicano, muito correto, em todas as áreas, inclusive da Polícia Federal. Seria muito triste para o Brasil perder o ministro Sérgio Moro. Eu prefiro limitar o meu comentário a essas palavras, do que avançar um pouco mais comentando decisões que cabem ao presidente da República, Constantino. Governador, e para fechar nossa entrevista, Josias de Souza faz a última pergunta. Josias. Não, estamos sem o áudio do Josias. Então eu faço mais uma pergunta para o senhor, governador, em relação ao uso de máscaras aqui em São Paulo. O senhor pode decretar uma obrigatoriedade de uso de máscaras nas ruas aqui no estado? Tiago, nós colocamos já no Diário Oficial de hoje que a recomendação para o uso de máscaras em todos os 645 municípios de São Paulo. A capital de São Paulo já havia tomado essa decisão por decreto do prefeito Bruno Covas na semana passada. Algumas outras cidades do interior e do litoral já haviam também adotado essa medida, agora nós institucionalizamos para todo o estado de São Paulo. Não é obrigatório, portanto não há multa para quem não usar, mas há recomendação, e eu volto a mencionar que é uma recomendação que ajuda a proteger e a salvar vidas. Não há razão de alguém se expor sob risco de perder a sua vida, não atendendo uma recomendação tão simples como essa de usar máscara. Inclusive a máscara pode ser essa feita em casa, com tecido, como muitos já estão fazendo, e até camelôs hoje já vendem em esquinas máscaras que podem ser utilizadas porque elas protegem, desde que você saiba usar corretamente e seguir as normas sanitárias também. Na internet há várias orientações nesse sentido. E eu, de novo, eu acredito que a população saberá respeitar essa orientação e atender sempre que sair ao uso, sair da sua casa e que tenha necessidade de sair, evidentemente. Não havendo necessidade, fique em casa. Mas se tiver que sair para ir a uma farmácia, a um supermercado,
ou uma função essencial em função da seu trabalho, da sua atividade, que vá protegido, que vá com máscara. Governador de São Paulo, João Dória, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Bom trabalho ao senhor. Até a próxima. Muito obrigado aos ouvintes, internautas da Jovem Pan, Tiago, Kalina, Constantino e Josias, que eu espero que continuem nos ouvindo. Muito obrigado a vocês, um ótimo dia e um bom final de semana.